Como falar com Deus segundo a Bíblia. Neste vídeo, descubra como a oração, conforme ensinada por Jesus, vai além de palavras vazias e se transforma em um diálogo sincero com Deus. Aprenda a entregar seus desejos e preocupações, rendendo-se à vontade divina com humildade e fé. Descubra o poder do perdão, do arrependimento genuíno e da simplicidade das palavras, além do fortalecimento que a oração em comunidade pode trazer. Venha transformar sua maneira de orar e viver, alinhando seus passos com os planos de Deus e experimentando uma conexão profunda e transformadora com o Criador. A mensagem central apresentada nos trechos é a de que a verdadeira oração, conforme ensinada por Jesus, vai muito além de meramente recitar palavras ou seguir rituais mecânicos. Ela é uma prática transformadora que envolve a entrega sincera dos nossos corações a Deus, a disposição para submeter nossos desejos à sua vontade, o reconhecimento das nossas falhas e a prática contínua do arrependimento, além da vivência do poder da oração em comunidade. Cada um desses aspectos, quando compreendido e vivido, nos aproxima mais do Criador e nos transforma, tanto individualmente quanto como grupo, permitindo que a graça divina atue de forma poderosa em nossas vidas. Primeira, a submissão à vontade de Deus. 1.1. O caminho doloroso para a redenção. Jesus nos ensina que mesmo que o caminho para a redenção da humanidade possa parecer doloroso ou difícil no início, ele é, na verdade, o caminho para a verdadeira libertação e transformação espiritual. A oração mais poderosa que podemos oferecer é aquela em que não insistimos em nossos próprios desejos, mas nos rendemos completamente à vontade de Deus. Essa rendição é expressa na famosa frase: "Não seja como eu quero, mas como tu queres". Essa oração, embora possa trazer momentos de angústia e parecer contrária às nossas inclinações naturais, é o meio pelo qual entregamos nossos planos e ambições pessoais nas mãos de um Deus que conhece o melhor para cada um de nós. Ao orarmos dessa forma, reconhecemos que, por mais que desejemos algo ou lutamos para realizar nossos projetos, há um plano maior, divino e perfeito, que muitas vezes escapa ao nosso entendimento humano. É um ato de fé e confiança plena, onde admitimos que Deus, com toda a sua sabedoria, sabe exatamente o que precisamos, mesmo que isso signifique passar por momentos de provação. 1.2. A honestidade na apresentação dos desejos. Na oração que submete nossos desejos à vontade de Deus, não estamos simplesmente formulando pedidos, estamos estabelecendo um diálogo sincero com o Pai. Devemos apresentar a Ele nossas preocupações, nossos anseios e até mesmo nossas dúvidas, mas sempre com a disposição de aceitar que a sua vontade prevalecerá. Esse tipo de oração não é um sinal de resignação ou de desistência dos nossos sonhos. Pelo contrário, é o reconhecimento de que a sabedoria divina supera a nossa capacidade de planejar e controlar os acontecimentos. Ao concluir cada pedido com um Senhor, que a tua vontade prevaleça, abrimos nossos corações para a ação transformadora de Deus. Esse gesto, longe de representar fraqueza, é a manifestação de uma fé profunda e de uma confiança inabalável na bondade e na soberania do Criador. É a certeza de que, mesmo que não compreendamos todas as razões por trás das circunstâncias adversas ou dos obstáculos que surgem, Deus está trabalhando de forma perfeita para nos preparar para algo maior, algo que vai além do que podemos imaginar. 1.3. Transformação através da submissão. Quando optamos por orar pedindo que a vontade de Deus seja feita, experimentamos uma mudança interior significativa. Aos poucos, nossos desejos e anseios começam a se alinhar com os propósitos divinos. Essa transformação não ocorre da noite para o dia. Ela é fruto de um processo contínuo de entrega, aprendizado e crescimento espiritual.
Conforme vamos nos rendendo mais à vontade de Deus, descobrimos que os planos que antes julgávamos indispensáveis podem dar lugar a caminhos mais surpreendentes e enriquecedores, onde cada passo é guiado pela mão divina. Essa postura de submissão nos liberta do peso de tentar compreender ou controlar cada detalhe da nossa vida. Em vez disso, aprendemos a confiar que, mesmo nos momentos de incerteza, há um propósito maior sendo tecido. Versículos como Provérbios 3, 5 a 6 nos encorajam a confiar de todo o nosso coração e a não nos apoiarmos exclusivamente no nosso próprio entendimento. Essa confiança nos leva a perceber que, independentemente do que aconteça, estamos sendo guiados por um Deus que deseja o nosso bem e que tem o poder de transformar até mesmo as situações mais desafiadoras em oportunidades de crescimento e renovação. O segundo valor do arrependimento, 2.1, a necessidade de examinar o próprio coração. Outro elemento essencial na prática da oração, conforme os ensinamentos apresentados, é o arrependimento sincero. Antes de fazermos qualquer pedido a Deus, é imperativo que examinemos nossos corações e reconheçamos nossas falhas e pecados. Esse processo de introspecção não é um momento de autocrítica severa, mas sim uma oportunidade de nos colocarmos diante de Deus com humildade e honestidade. O arrependimento verdadeiro exige que abandonemos quaisquer ilusões de perfeição ou autossuficiência. Devemos admitir que, como seres humanos, estamos sujeitos a erros e que muitas vezes agimos de forma contrária aos princípios divinos. Ao reconhecer nossas imperfeições, abrimos espaço para que a graça e a misericórdia de Deus atuem em nossas vidas, purificando-nos e nos reconciliações com Ele. 2.2. A parábola do fariseu e do publicano. Jesus ilustra de forma poderosa o valor do arrependimento na famosa parábola do fariseu e do publicano, narrada em Lucas 18:13. Nesta história, o publicano, consciente de sua condição de pecador, se dirige a Deus com simplicidade e contrição, clamando: «Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador». Em contraste, o fariseu, orgulhoso e autossuficiente, exaltava suas próprias boas ações, acreditando que tais atos o tornavam merecedor da atenção divina. Essa parábola nos ensina que não é a quantidade ou a eloquência das palavras que agradam a Deus, mas sim a sinceridade do coração. Um coração contrito, que reconhece suas falhas e pede perdão, tem um valor inestimável aos olhos do Senhor. Esse tipo de arrependimento vai além de meras formalidades. Ele envolve uma mudança profunda e genuína, que se reflete em nossas atitudes e comportamentos diários. 2.3. O arrependimento como caminho para a graça e a liberação. A prática do arrependimento não é reservada apenas para momentos de grandes erros ou pecados graves. Ela deve ser uma postura contínua na vida do cristão. Um estado permanente de humildade e reconhecimento da nossa dependência de Deus. Em 1 João 1:9, encontramos a promessa de que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ao nos aproximarmos de Deus com um coração quebrantado, abrimos a porta para receber sua graça transformadora. Esse processo de arrependimento não só nos reconcilia com o Criador, mas também nos torna mais sensíveis à sua voz. Quando livramos nossos corações das amarras do orgulho e da culpa, criamos um espaço interior onde o Espírito Santo pode agir livremente, guiando-nos e transformando nossa visão de mundo. Além disso, o arrependimento tem um efeito contagiante. Ao sermos perdoados por Deus, somos inspirados a oferecer perdão e misericórdia aos que nos cercam. Essa prática de perdoar e ser perdoado é fundamental para que possamos viver em harmonia com os ensinamentos de Cristo, promovendo a reconciliação e o amor nas nossas relações pessoais e na comunidade. Terceiro,
o poder e o valor da oração em comunidade. 3.1. A força da união dos crentes. Jesus também enfatiza a importância da oração realizada em comunidade. Em Mateus 18:20, ele declara que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Essa promessa ressalta que a comunhão entre os crentes amplifica o poder da oração, criando um ambiente no qual o Espírito Santo pode atuar de forma intensa e transformadora. Quando nos reunimos para orar, não apenas compartilhamos nossas próprias necessidades, mas também unimos nossos corações em um propósito comum: buscar a presença e a orientação de Deus. Essa união fortalece os laços entre os irmãos e irmãs na fé, incentivando-nos a carregar os fardos uns dos outros, conforme ensina o apóstolo Paulo em Gálatas 6:2. A oração coletiva é, portanto, um ato de amor e solidariedade que nos lembra que não estamos sozinhos na nossa jornada espiritual. 3.2. Exemplos da Igreja Primitiva e seus milagres. A história da Igreja Primitiva nos oferece exemplos poderosos do impacto da oração em comunidade. Em Atos dos Apóstolos, lemos que os discípulos, logo após a ascensão de Jesus, reuniam-se de maneira unânime para orar, esperando com fé a vinda do Espírito Santo. Essa prática foi decisiva para o nascimento e a expansão da Igreja, culminando no dia de Pentecostes, quando a presença do Espírito Santo se manifestou de forma impressionante, capacitando os crentes a realizarem milagres e a proclamarem a mensagem do Evangelho com poder. Outro episódio marcante é o relato da libertação de Pedro, que, enquanto estava preso, foi alvo de intensas orações coletivas por parte dos membros da Igreja. Em Atos 12:5, a união e a fervorosa intercessão dos crentes culminaram na intervenção divina, demonstrando que quando o povo de Deus se une em oração, barreiras se quebram e milagres acontecem. 3.3. O testemunho e a unidade do corpo de Cristo. A oração em comunidade também exerce um papel fundamental no fortalecimento da identidade e da unidade do corpo de Cristo. Quando os crentes se reúnem para orar, eles manifestam publicamente a sua dependência de Deus e reafirmam os laços de amor que os unem. Essa prática contrasta fortemente com a cultura do individualismo e do isolamento que muitas vezes domina a sociedade moderna, demonstrando que a fé não é apenas uma experiência pessoal, mas uma vivência coletiva. A união em oração é, ainda, um testemunho poderoso para o mundo exterior. Quando pessoas de diferentes origens, culturas e histórias de vida se reúnem para buscar a presença de Deus, elas evidenciam que, independentemente das diferenças, há um propósito comum que transcende o humano: a busca pela verdade, pela justiça e pelo amor divino. Esse testemunho coletivo inspira aqueles que estão fora da comunidade de fé a também buscarem uma conexão mais profunda com o Criador. Além disso, a prática da oração em grupo promove o encorajamento mútuo. Em momentos de fraqueza ou dúvida, o testemunho da fé dos outros pode reavivar a esperança e a confiança em Deus, fazendo com que cada crente se sinta apoiado e fortalecido para enfrentar os desafios da vida. Dessa forma, a oração coletiva não só edifica a comunidade interna, mas também se torna um instrumento eficaz de transformação social e espiritual. Quarta, a integração dos elementos na vida de oração. Quarta, 1. A convergência da submissão, arrependimento e comunhão. Os ensinamentos sobre a oração conforme apresentados não são práticas isoladas, mas sim elementos que se interrelacionam e se complementam na caminhada espiritual. A submissão à vontade de Deus nos ensina a confiar e a render nossos desejos aos planos divinos. O arrependimento nos prepara para nos aproximarmos de Deus com um coração humilde e contrito.
e a oração em comunidade fortalece a fé individual e coletiva, criando um ambiente propício para que o Espírito Santo atue com poder transformador. Quando esses aspectos são vividos em conjunto, a oração deixa de ser um simples ritual ou uma formalidade e se transforma em um meio dinâmico de comunicação com Deus. Ela se torna uma prática que molda a nossa identidade, que redefine nossos propósitos e que nos conduz a uma existência mais alinhada com os valores do reino de Deus. Assim, a verdadeira oração é aquela que integra a honestidade do coração, a rendição dos nossos planos, o reconhecimento das nossas falhas e a busca ativa pela comunhão com os irmãos na fé. Quarta parte. A transformação pessoal e coletiva. Ao nos comprometermos com essa forma profunda de oração, experimentamos uma transformação que abrange todas as áreas da nossa vida. No nível pessoal, a prática da submissão e do arrependimento nos permite viver de maneira mais autêntica e livre, sem as amarras do orgulho e da autossuficiência. Ela nos ensina a confiar que, mesmo quando não compreendemos os caminhos que se apresentam diante de nós, há um plano divino trabalhando para o nosso bem. No nível coletivo, a oração em comunidade se revela como um instrumento poderoso para unir os crentes e fortalecer os laços do amor cristão. Essa união não apenas facilita a partilha de experiências e a intercessão mútua, mas também serve como um exemplo inspirador para aqueles que ainda não conhecem a plenitude da vida em Cristo. Em momentos de crise, a força da oração coletiva pode ser o diferencial que leva à superação de desafios aparentemente insuperáveis, demonstrando que a fé compartilhada é capaz de mover montanhas e quebrar barreiras. 4.3. O papel da oração na renovação do espírito. Cada vez que nos voltamos a Deus em oração, seja de forma individual ou coletiva, nos abrimos para a renovação espiritual. Essa renovação é um processo contínuo, onde somos constantemente convidados a reavaliar nossas atitudes, corrigir nossos caminhos e buscar uma intimidade cada vez maior com o Criador. A oração se torna, assim, o catalisador de uma transformação que transcende o mero aspecto ritualístico, alcançando o âmago do nosso ser. A prática regular da oração fortalece a nossa conexão com o divino, permitindo que a voz de Deus ecoe em meio ao caos e à agitação do cotidiano. Ela nos ajuda a manter o foco no que realmente importa e a desenvolver uma perspectiva que valoriza a verdade, a justiça e a compaixão. Nesse sentido, a oração não é apenas uma ferramenta para pedir bênçãos ou proteção, mas um meio para cultivar uma vida de integridade, amor e serviço, que reflete os valores do reino dos céus. Quinta aplicações, práticas e reflexões finais. 5.1. Vivendo a oração no dia a dia. Para que esses ensinamentos possam ser incorporados de maneira efetiva em nossa rotina, é fundamental que a oração seja vivida de forma consciente e deliberada. Isso significa reservar momentos específicos do dia para se entregar a Deus, seja em silêncio ou em comunhão com outros crentes, permitindo que cada oração se torne um espaço de rendição, arrependimento e renovação. É importante também que, ao fazermos nossos pedidos, nos lembremos de sempre encerrar com a declaração de que a tua vontade prevaleça. Essa simples frase, carregada de humildade e fé, é um lembrete poderoso de que, independentemente do que desejamos, estamos dispostos a confiar no plano de Deus. Essa prática não só nos liberta da ansiedade de tentar controlar o futuro, como também nos capacita a viver com a certeza de que cada situação, por mais desafiadora que seja, está sujeita à graça transformadora do Senhor. 5.2. O impacto do arrependimento contínuo. O arrependimento sincero deve ser uma prática constante, não se limitando a momentos de crise ou de grande erro.
Ao incorporar o arrependimento na nossa rotina, aprendemos a nos livrar do peso do orgulho e da autossuficiência, abrindo espaço para que a misericórdia de Deus nos alcance. Essa prática contínua nos permite reconhecer nossas falhas e corrigir nossos caminhos, fortalecendo nossa capacidade de ouvir e responder à voz do Espírito Santo. Cada vez que nos aproximamos de Deus com um coração quebrantado, experimentamos a sua graça e nos tornamos mais aptos a perdoar e a amar. Esse ciclo de arrependimento e perdão gera uma transformação interna que se reflete em todas as áreas da vida, promovendo relações mais saudáveis e uma convivência pautada na verdade e na compaixão. É um lembrete de que a verdadeira renovação espiritual começa quando abandonamos a ilusão da perfeição e nos entregamos de forma sincera à graça de Deus. 5.3. A força da oração coletiva e a unidade do corpo de Cristo. Quando os crentes se unem em oração, eles não apenas elevam suas vozes a Deus, mas também fortalecem os laços de amor e solidariedade que sustentam a comunidade cristã. A prática da oração coletiva nos lembra que, embora cada um tenha suas próprias batalhas, somos parte de um corpo maior, onde o cuidado e a intercessão mútua são essenciais para a edificação da fé. Reunir-se para orar, seja em pequenos grupos ou em grandes congregações, cria um ambiente de encorajamento e esperança. Nesses momentos, as dificuldades individuais se tornam mais leves, pois o apoio e a fé compartilhada ajudam a dissipar as dúvidas e a fortalecer a confiança em Deus. Esse espírito de comunhão é um testemunho vivo do amor de Cristo, demonstrando que juntos somos mais fortes e mais capazes de enfrentar os desafios da vida com coragem e perseverança. 4. Chamado à transformação e ao crescimento espiritual. Os ensinamentos sobre a oração apresentados nos chamam para uma prática que vai além do simples ato de pedir. Eles nos convidam a transformar nossa vida interior, a alinhar nossos desejos com os propósitos divinos e a viver uma fé que se reflete em cada aspecto da nossa existência. Ao abraçarmos a submissão à vontade de Deus, o arrependimento sincero e a oração em comunidade, abrimos portas para uma transformação profunda que nos torna verdadeiros instrumentos de paz, amor e reconciliação. Essa jornada de fé exige coragem, paciência e, sobretudo, uma disposição contínua para crescer e aprender com cada experiência. É um caminho repleto de desafios, mas também de inúmeras bênçãos, onde cada momento de entrega e cada oração ofertada se convertem em degraus rumo a uma vida mais plena e harmoniosa, guiada pela luz divina. 5.5. Conclusão. Vivendo uma oração transformadora. Em síntese, os ensinamentos de Jesus sobre a oração nos convidam a uma prática que é simultaneamente profunda, transformadora e comunitária. Ao orarmos, somos chamados a 1. Submeter nossos desejos à vontade de Deus. Confiar que mesmo quando nossos planos parecem insuficientes, o plano divino é perfeito e nos conduz ao bem maior. 2. Praticar o arrependimento sincero. Reconhecer nossas falhas com humildade, pedindo perdão a Deus e nos comprometendo a viver uma vida de retidão e amor. 3. Valorizar a oração em comunidade. Unir nossas vozes com as de outros crentes, fortalecendo a unidade do corpo de Cristo e experimentando o poder transformador do Espírito Santo. Quando integrados, esses elementos criam uma vivência de oração que vai muito além de palavras. Ela se torna um diálogo vivo com o Criador, uma prática que transforma nossos corações e molda nossas vidas de maneira profunda e duradoura. Essa oração não é apenas um meio para obter bênçãos ou proteção, mas uma ferramenta que nos reconcilia com Deus, nos purifica, nos fortalece e nos une como família de fé. Portanto, ao refletir sobre esses ensinamentos, somos desafiados a repensar a forma como oramos e a buscar uma intimidade real com Deus.
Que possamos a cada dia nos aproximar do Senhor com um coração sincero, disposto a reconhecer nossas fraquezas, a nos render à sua vontade e a compartilhar essa jornada com nossos irmãos e irmãs na fé. Assim, experimentaremos a verdadeira liberdade que só o amor e a graça de Deus podem proporcionar, vivendo de acordo com o seu propósito e refletindo em nossas vidas a luz que transforma o mundo. Que esse chamado à oração transformadora inspire cada um de nós a buscar uma relação mais profunda com Deus e a viver uma fé ativa que se manifesta não apenas em palavras, mas principalmente em atitudes que promovam a paz, a justiça e o amor. E que, ao nos reunirmos em comunidade para orar, possamos ser instrumentos do poder divino, contribuindo para a edificação de um mundo mais justo, solidário e repleto da presença viva do Espírito Santo. Este resumo extenso integra os pontos fundamentais dos ensinamentos apresentados, destacando a importância de submeter nossos desejos à vontade de Deus, praticar um arrependimento genuíno e viver a oração em comunhão com outros crentes. Cada uma dessas práticas nos conduz a uma transformação interna que se reflete em todas as áreas da nossa vida, nos aproximando cada vez mais do propósito divino e fortalecendo nossa fé em meio aos desafios do cotidiano. Ao adotar esses princípios, aprendemos a confiar plenamente na sabedoria de Deus, reconhecendo que, mesmo quando os caminhos parecem difíceis ou os obstáculos se apresentam, há um plano maior em ação. Essa confiança nos permite viver com esperança e determinação, sabendo que cada momento de entrega, cada ato de arrependimento e cada oração coletiva nos guia para uma vida de abundante graça, amor e renovação espiritual. Que possamos, portanto, fazer da oração um hábito diário e uma prática de vida, lembrando sempre que o verdadeiro poder da oração reside na nossa capacidade de nos render, de nos arrepender e de nos unir em comunhão com o corpo de Cristo. Assim, estaremos não apenas buscando bênçãos para nós mesmos, mas também contribuindo para a transformação do mundo ao nosso redor, espalhando a luz e o amor de Deus a cada novo amanhecer. Espero que esse resumo detalhado e abrangente tenha proporcionado uma visão completa dos ensinamentos sobre a oração, conforme apresentados nos trechos, e que ele possa servir de guia para uma prática de fé mais profunda, consciente e transformadora. Que cada palavra aqui escrita inspire um renovado compromisso com a verdade divina e com o caminho da redenção que Jesus nos mostrou, permitindo que a oração se torne um verdadeiro instrumento de mudança em nossas vidas e na comunidade que formamos em nome do Senhor.